Eu nem preciso dizer o porquê que essa anja tá chamando tanta atenção, principalmente nessa cena aqui. É meio triste que tenha ficado pior no anime. Caraca, se fizerem isso vai ficar muito bom, vai ficar muito melhor do que eu esperava. Principalmente por isso que essa história tá sendo tão subestimada por tantas pessoas. Não me chupa! Gente, que cena torta, meu Deus do céu. Esse cara aqui é muito chato, cara! Caraca, mãe, seu p... E o mundo onde você tá vivendo de boa sumisse do nada, e você fosse obrigado a viver numa realidade alternativa muito mais caótica, onde todas as pessoas que você conhece e gosta esqueceram que você existe, o que você faria? Nazeboku pode parecer uma história bem superficial num primeiro momento, daquelas bem padrão FIFA, sabe? Fantasia mais genericona e tudo mais. Afinal, você tem um protagonista que, filho de Kirito, Kiritinho daquele japonês comum, bem ordinário, que ganha muito poder, ele também é um espadachim, ele também tem cabelo preto, ele também tem roupa preta, bem Kiritão mesmo, que acaba conhecendo uma menina que é uma espécie de Asuna, entre várias aspas, nessa torre muito louca, por motivos que eu vou explicar logo. Então foi uma história muito subestimada por muitas pessoas nem começaram a assistir esse anime, mas quando eu parei pra assistir, eu comecei a ter cada vez mais surpresas muito positivas relacionadas a várias coisas, principalmente coisas relacionadas à história e à qualidade dos personagens. Então se você gosta desse tipo de anime e quer ver um negócio melhor do que o comum, com o que eu vou falar agora, talvez você também se surpreenda e comece a ver depois de você ouvir o que eu tenho pra falar. No mundo futurista, literalmente pós-apocalíptico, uma guerra estourou entre várias raças sobrenaturais e os seres humanos foram envolvidos no meio, só que os seres humanos eram de longe a raça mais fraca e só ganharam por conta de um profeta muito brabo que acabou salvando a humanidade. Por algum motivo, ele tinha muito mais poder do que todos os heróis das outras raças e acabou selando todas as outras espécies numas pirâmides muito brabas que ficam espalhadas pelo mundo. A partir daí, ele repassou o conhecimento que ele tinha para a humanidade. Os seres humanos, eles acabaram treinando para ficar muito mais eficientes num futuro eventual combate a essas espécies que estão seladas. Mas sabe como é que é? A paz acontece e acomoda as pessoas. Então o protagonista era um dos poucos soldados que realmente levava o treinamento a sério, que ele realmente tinha bastante medo que os bichos que estavam selados nessas pirâmides saíssem por algum motivo e acabassem enfrentando a humanidade de novo por qualquer motivo que seja. É melhor prevenir do que remediar, não é mesmo? E por melhor que você se planeje, é óbvio que as coisas podem dar muito mais errado do que você estava esperando. Durante o encontro com a crush do protagonista, que também é amiga de infância dele, o mundo acaba bugando. A realidade em que ele vive acaba sendo distorcida e ele vai parar numa realidade alternativa, muito mais caótica, onde todo mundo que ele conhece tá vivo, passa bem, só que esqueceu dele. Onde a guerra, que supostamente tinha acabado há muito tempo, ainda estava rolando. Os seres humanos estavam sendo muito mais pressionados do que eles deveriam. Eles estavam perdendo feio. Eles estavam vivendo debaixo da terra, uma loucura, assim, o caos mesmo. E a cidade em que ele estava tendo encontro estava destruída. Logo de cara, uns demônios brotam pra tentar matar o protagonista, porque ele é humano. Só que o protagonista, por conta do treinamento que ele teve na realidade antiga, acaba solando os demônios na porrada de uma maneira muito eficiente. Nesse momento, ele percebeu que o treinamento dele valeu a pena, porque ele se deparou numa situação em que ele realmente precisou usar o que ele estava aprendendo até então. Em seguida, ele é resgatado pelos humanos, que eram amigos dele na realidade passada, e descobre que essas pessoas não sabem quem ele é. Essas pessoas simplesmente esqueceram que ele existe. É um mundo onde ele não deveria existir por algum motivo, que é muito louco. Ele se sente super sozinho, super compreensível. Por conta disso, ele tenta descobrir o que aconteceu. Ele sai na surdina da resistência que tá lá se protegendo embaixo da terra, num domo que fica embaixo da terra, e vai pra pirâmide tentar buscar resposta. Nessa pirâmide, ele acaba se deparando com a espada lendária do profeta, que existiu na realidade passada dele, mas que agora não existe mais por algum motivo. E ao pegar essa espada, ele acaba indo pra outra dimensão. A dimensão onde ele se depara com essa mulher aqui, a famosa garota propaganda do anime que tá presa nessa torre. Uma cena que, por motivos óbvios, acabou agradando muitas pessoas, principalmente pessoas do sexo masculino que não saíram da puberdade direito ainda. Mas não é porque a mulher é waifu que ela vai ser um amor de pessoa. Logo quando ele solta ela, ela confunde ele com o inimigo, afinal ele é humano, e ataca ele sem motivo nenhum. Graças à espada do profeta, ele consegue sobreviver ao ataque e começa a dialogar com a menina. Aí eles entram numa vibe meio que o inimigo do meu inimigo é o meu amigo, porque eles são invadidos por um bicho piruleta muito estranho que sai num portal aleatório pra aquela dimensão e cata a mina pelo pescoço por algum motivo. A mina é um incômodo pra ele, só que um protagonista com a espada cabulosa que ele ganhou acaba afugentando o bicho. E a história vai seguindo a partir daí com eles, na resistência humana, tentando fazer com que os objetivos do protagonista de proteger as pessoas que ele já amava, mas que não lembram dele, assim como toda a humanidade da guerra caótica que tá acontecendo naquele mundo, se concretize. Por quê? Essa anja, por mais que tenha um interesse comum, acaba se afeiçoando muito facilmente ao protagonista, porque o protagonista aparentemente lembra
lembra o primeiro amor dessa menina. Essa menina é muito forte, então ela acaba sendo muito útil. Ela tem uma personalidade muito interessante, então ela é bem carismática, ela é charmosa pra quem tá assistindo. Gera cenas super engraçadas no final das contas. E por mais que o protagonista ele seja um cara mais daqueles bem genericão, sabe? Ele não tem tanta personalidade. Ele é aquele típico personagem que é feito pro público-alvo, que no caso são caras mais novos, no caso, se projetarem, se colocarem no lugar dele. Isso é um negócio que a gente chama de self-insert. E bom, agora que eu toquei no assunto, por curiosidade, vale dizer pra vocês que quando a gente tem um personagem que ele é feito, que ele é construído pra facilitar o self-insert do público, o personagem ele não pode ser muito complexo, ele não pode ser muito autêntico. Por isso, o protagonista, ele é sim, naturalmente mais raso. Mas a história compensa isso. Os mistérios que a gente vai tendo ao longo da história compensam o fato do protagonista ser meio raso, ser meio xoxo. E como os outros personagens são relativamente carismáticos, por mais que a gente não faça self-insert, a gente não se projete no lugar do protagonista, a gente consegue achar a história divertida, a interação dos personagens bacana por causa dos outros personagens da história. Mas enfim, com tudo que eu falei até aqui, ficou parecendo mesmo que a história é mais ou menos uma jornada do protagonista com essa mulher Meio híbrida, meio anja, meio demônio, sei lá o que ela é. e os companheiros humanos deles pra tentar salvar a humanidade dessa guerra maluca que voltou a acontecer nessa realidade alternativa, né? Deveria ser assim, mas não é só isso. Esse mundo, na verdade, foi reconfigurado. Não é um grande spoiler, porque eles falam isso logo nos primeiros episódios pra gente. E isso significa que alguém mudou o mundo de propósito. Quem mudou esse mundo? Por que mudou esse mundo? Será que os inimigos que os personagens estão mirando, eles são de fato inimigos? Será que essas outras raças que estão em guerra, elas estão em guerra porque elas querem? Será que não tem alguém mexendo os pauzinhos nos bastidores? Quem é o verdadeiro vilão dessa história? Pra onde que essa história vai caminhar? A progressão romântica vai acontecer com essa híbrida ou vai acontecer com a amiga de infância do protagonista? Porque muitas pessoas que vão gostar dessa história, sim, gente, elas gostam de fantasia com ação e romance. E por ser o autor de Kimi-sen, ou seja, Kimi Chuboku no Saigo no Senji Aruiwa, bababá, 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 vulgo, Kimi Chuboku no Saigo, vulgo, Kimi Chuboku no Saigo no vulgo, Kimi Chuboku no Saigo no Senji Aruiwa. O autor dessa história aí é um cara que já tá acostumado a fazer esse tipo de proposta. Tanto que na cada temporada eu falei pra galera que tava parecido com Kimi-sen. Aí depois eu fui descobrir que era porque era do mesmo autor. É muito comum que os autores eles façam histórias similares porque a primeira história deu muito certo. Vale dizer, Nazeboku não é plágio de Kimi Chuboku, não é, mas eles têm vários pontos em comum, porque o autor ele gosta desse tipo de coisa e ele viu que deu muito certo no primeiro que ele escreveu. Assim como o autor de Damate, por exemplo, fez a mesma coisa com História. Se você não viu História ainda, tem vídeo aqui no canal, um vídeo muito legal, por sinal, dá uma olhada depois. Mas enfim, por ser mais focado em romance também, por mais que muitas vezes isso acabe ficando mais secundário, a gente não saber direito com quem que o protagonista vai terminar é um negócio que acaba prendendo a gente na história por mais tempo. Claro, desde que não tenha enrolação. Só que, por causa do autor, eu boto muita fé que não vai ter mesmo. Talvez demore um pouquinho pra acontecer, por causa do mundo tá caótico, por conta de um dos potenciais interesses amorosos do protagonista não ser humana. Ter vários complexos diferentes, é uma personagem complexada. Inclusive, por ser complexada, acaba sendo uma personagem com desenvolvimento muito interessante também, dentre outras coisas. Porém, esse anime tá deixando muito a desejar no quesito produção. A direção tá boa, mas a animação também é bomba. E não por ser engraçado ou algo do tipo, mas sim por ser bem escrito, né? Até porque comédia nesse anime não é o foco, mas tem um alívio cômicozinho aqui e ali. Ah, mas Vitor, seu desenvolvimento é melhor do que eu esperava, se o mundo é mais interessante, se tem mistério bom, se tem personagem bom, se tem um romance agradável, bababá, bibibi, por que estão reclamando da história? É isso que eu gostaria de saber. Por que as pessoas elas estão achando que a história é tão fraca, sendo que a história não é? É claro, tem alguns problemas de adaptação, por ser uma adaptação de light novel numa obra de fantasia? Tem. Nitidamente eles estão cortando muita coisa. Eu nem preciso ler o original pra saber que eles estão cortando muita coisa. Em Kimi-sen eles também cortam muita coisa. Mas isso não significa que a história deixe de ficar divertida por conta disso. Ela pode ficar mais fraca em alguns sentidos, ela pode ter menos contexto em alguns momentos, mas no geral ela ainda vai agradar muita gente que gosta desse tipo de proposta assim. E, honestamente, eu até entendo quando a pessoa ela fala assim, Ah, podia estar mais bem animado. podia mesmo. Tá muito bem dirigido. Isso já é um ponto muito válido. As cenas de ação, elas não estão me incomodando, por mais que a animação ela esteja mais fraquinha, porque a direção tá compensando bastante em vários momentos. Da mesma forma, os personagens, incluindo o protagonista, que eu já falei pra vocês anteriormente que não é um cara muito carismático, estão sendo dublados por pessoas muito experientes, por pessoas muito capacitadas, e isso deixa os personagens mais carismáticos de maneira geral, de forma natural. Wait a minute. Who are you? É inevitável, se você tem bons dubladores, você tem personagens melhores, que é outro ponto positivo pra produção. Então, dá pra dizer que a produção, ela podia ser melhor? É claro que podia. Por ser uma história que, pelo menos na superfície, ela é mais padrão FIFA, e estruturalmente ela parece muito, ela lembra muito padrão FIFA, a gente não podia esperar que o anime teria verba, que o anime teria um orçamento muito grande, que o anime seria feito por um estúdio premium ou qualquer coisa do tipo. Não dava pra esperar isso.
A maioria dos animes de fantasia, principalmente os animes da Kadokawa de fantasia, que são mais puxados para esse padrão FIFA, não recebem verba, porque a Kadokawa produz esses animes em massa. Então eles não conseguem dar uma qualidade técnica boa para a grande maioria deles. Eles fazem pela lei do farm. Quem gosta desse tipo de anime tá acostumado, mas quem não tá acostumado pode reclamar, é muito válido. Se você é uma das 10 pessoas no Brasil que leram o mangá ou que leram o original, a light novel de Nazeboku, antes do anime lançar, você provavelmente deve estar incomodadíssimo com o visual, porque o visual do mangá, principalmente, é muito mais bonito do que o que a gente tá vendo no anime. Só que pra quem só viu o anime, o visual ainda é bonito, ele ainda é interessante. Ele é mais genericão, mas ele ainda é bonito, ele ainda é agradável pra vista. Então, sabe, gente, se vocês querem reclamar da parte técnica da produção, do visual e tudo mais, eu acho super justo, não tem problema nenhum. Agora, se vocês quiserem reclamar da história, por favor, me expliquem. Vocês podem ter bons argumentos, sim. Vira e mexe me surpreendem com bons argumentos em coisas que eu não espero, coisas que eu não tô enxergando. Mas eu não consigo entender, eu não tô conseguindo entender, porque as pessoas estão subestimando a história em si. Eu acredito que se eu parar pra ler a light novel, principalmente, eu vou ter uma leitura super agradável. Eu vou gostar do que eu encontrar. Mais do que eu tô gostando do anime, até. No final, a minha intenção nesse vídeo foi basicamente, se você gosta desse tipo de anime, assista, dê uma chance, talvez você se surpreenda. Se você não gosta desse tipo de anime, aí beleza, aí você não precisa ver também. Fazer o quê?